Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado, do Instituto Federal do Ceará, e aqui na tela você tem algumas regras gerais de conduta para esse período de aula remota. Também você pode estar pausando o vídeo para estar lendo, tá? E você também encontra esse texto lá no Classroom. Ok, então bem, aqui a gente tem, a gente vai dar início, tá, a mais uma aula da nossa disciplina de Cálculo 2, tá? E o objetivo da nossa aula hoje é a gente estudar aí o Teorema Fundamental do Cálculo, tá? Geralmente a gente chama de TFC, para abreviar, tá? TFC, são as iniciais. E aqui é o TFC 1, tá? Porque a gente pode estar escrevendo de dois modos, então nessa aula a gente vê TFC 1 e que é uma versão do teorema, a outra versão a gente vai ver na aula seguinte. Bem, e aí de já eu digo que esse teorema é um dos teoremas mais importantes do curso de cálculo, tá? E que mais serão utilizados durante toda essa disciplina, ok? Bem, então esse teorema, né, que é um dos teoremas mais importantes, como eu acabei de falar, ele estabelece, tá? Por isso que ele é tão importante assim, porque ele vai estabelecer uma conexão entre dois ramos do cálculo, tá? Se você prestar atenção, o nome até da disciplina é Cálculo Diferencial Integral 2, tá? Então, o diferencial é justamente em relação às derivadas, tá? E o integral é a parte de integral que a gente está vendo. Também, o diferencial está ligado, né? Se você for olhar a origem, a parte do cálculo diferencial, que você estuda na disciplina de cálculo 1, ele está intimamente ligado ao problema de tangentes, tá? Do cálculo de tangentes. Então, isso motivou a definição de derivada, tá? Por outro lado, como a gente viu aqui, a questão do cálculo, né? Do cálculo integral, né? Ele está intimamente relacionado ao problema de área, tá? Então, se você olha, uma coisa, você tem uma curva, tá? Uma curva. E aí você determinar uma reta que seja tangente, isso é o problema da tangente. E no outro caso, você tem aqui o gráfico de uma função e você determinar uma área, né, que está dada aqui abaixo do gráfico, certo? Então, se você olha, né, a priori não teria relação alguma, tá? Esses dois problemas. Descobrir uma reta tangente a uma curva e calcular uma área, né? Você olha assim, nada a ver uma coisa com a outra. Bem, mas aí, porém, o mentor de Newton, né, em Cambridge, ele descobriu que, na verdade, esses dois problemas, eles estão relacionados, tá? Na verdade, eles estão estreitamente relacionados, ok? Eles são, na verdade, processos inversos, tá? Ou seja, processos inversos como você tem adição e subtração, né? Como você tem produto, multiplicação e divisão, certo? Então, quando você faz essas duas operações, você volta ao que você tinha originalmente, tá? Então, se você tem um valor, você multiplica por se você tem um valor, você multiplica e divide por outro, você volta ao seu valor original, tá? Então, se você tem um valor, você soma e subtrai um outro valor. Então, você volta para o que você tinha originalmente. Então, essa soma e essa subtração são operações inversas, tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui com derivação e integração, tá? Com derivada e integral. Então, esse teorema, né, ele dá o teorema fundamental do cálculo, ele dá essa relação. Ele dá essa relação inversa, precisa entre a derivada e a integral, tá? E aí, Newton e Leibniz, né, eles que exploraram, desenvolveram e divulgaram toda essa metodologia e essa ferramenta, tá? E aí aplicaram suas interpretações na física e em várias outras áreas, e aí se difundiu, né, em várias áreas que se utilizam dessas técnicas de integrais, tá? Do teorema fundamental do cálculo, tanto diferencial e integral, tá?
Bem, e aí, né, graças a esse teorema, que serem operações inversas, né, na prática só isso não daria grande vantagem, mas a gente vai perceber que, na verdade, sim, a vantagem é muito grande e ela vai facilitar bastante a gente calcular integrais e, na prática, né, calcular áreas, tá? Vai ser um modo mais simples, porque até então, né, antes do teorema fundamental do cálculo, o método utilizado era o método de exaustão, que é o que a gente viu aí nas aulas anteriores, né? Que é lá tentar fazer a soma de rímel, fazer aquelas partições, né? Então você tinha que grau uma região entre A e B, né? Então o que é que se fazia? Dividia, né? Dividia aqui, aí você pega retângulos que aproximem, né? Então o único modo que você estaria sendo possível de você utilizar era esse método, tá? De você tentar aproximar por retângulos. Depois daí você teria que encontrar uma expressão, tá? Passar o limite com a quantidade desses retângulos aqui ainda infinito. Então era o limite de uma soma. Então é um processo bem mais digamos delicado, é um pouco complicado até de você ver essas somas, esses limites, tá? Não são todos que você vai conseguir, só os mais simples. Então, a gente viu o quanto era complicado utilizar essa técnica, né, de exaustão, de tentar fazer ali aquela soma de rímel, né, que era a integral, né, de AB, quando a gente consegue interpretar da função f de x dx, a gente viu até então que é o limite, né, da soma fxi delta x, tá? Delta x. E aqui de 1 a n. Então, a gente viu isso. E aí, por meio desse teorema fundamental do cálculo, ele vai nos dar um modo mais fácil de você calcular essas integrais, tá? Então, mais precisamente, isso daqui vai ser visto na forma 2, tá? Mas agora a gente vai ver de início a forma 1, teorema fundamental do cálculo 1. Bem, então, para começar, queria que você observasse, tá, essa função aqui, que é a função g de x, tá? Função aqui, ó. Essa função g de x, que ela é integral de a, que é um número aí arbitrário, de a x, de f de t dt. Então, até agora, eu acho que tudo que a gente escreveu aqui era x e aqui era x. Mas, bem, eu já comentei que a letra que você usa aqui não importa, tá? Então, aqui é o gt, é a mesma integral. Mas, bem, o que eu quero que você observe é o seguinte, que essa função g, quando você olha só aqui, né, uma função g de x, então a gente está acostumado a falar de uma função, por exemplo, g de x ou f de x, a gente sempre fala assim, x ao quadrado mais 1, tá? Então, com essas a nossa função sempre está do lado direito uma expressãozinha que a gente conhece, uns polinômios, cossenos, senos, frações, tá? A gente está acostumado com isso. Mas bem, essa sua função aqui, a sua variável, ela está no limite de integração, tá? Então, essa sua função g de x, ela é integral de a até x da função f de t dt, tá? Então, eu estou integrando a minha função f de a até x. E x é o que está variando, né? X é a variável da minha função g, tá bom? Então, aqui a gente está pegando essa função f, né? Que é a função que a gente está integrando lá. Ela é uma função contínua, tá? No nosso intervalo AB, e x, tá? X, que é a nossa variável de g, ela está variando entre A e B. Então, eu tenho aqui, né, digamos que eu tenho aqui eixo x, eixo y, tá? Na verdade, aqui é eixo, vou chamar de t. É o eixo t, que é o eixo de integração,
Então, aqui eu tenho um A, aqui eu tenho um B, aqui eu tenho minha função, aqui eu tenho minha função, que é a função f, tá? É a minha função f. E aí, eu vou estar integrando, quando eu pego g, né? G de x é porque eu estou integrando somente até x, tá? Então, quem é g de x? Então, g de x, se você vai interpretar, tá? É a integral da minha função somente do ponto A até o ponto x, tá? Então, x vai ser um ponto aqui e ele vai ser a variável, tá? Então, esse x aqui, ele pode estar andando aqui, tá? Ele pode estar variando, certo? Então, quem seria g de A, por exemplo, né? Quem é g de A? G de A, integral de A. Então, a minha variável, né? A minha variável A vai aparecer aqui em cima, tá? Que é no lugar do x. Então, de f de t dt. A gente já viu, né? Como o limite de baixo é igual ao de cima, nesse caso é zero. Então, por exemplo, g de A é zero, tá? Claro que nesse caso deu zero, mas no caso geral vai depender da função f, porque a gente tem que integrar, tá? Então, bem, eu tenho minha função f, que é a que eu estou integrando, tá? E eu tenho a minha função g, que depende de x. E x me diz até onde que eu estou integrando, tá? Até que ponto, né? Até qual ponto aqui, ó, que eu estou integrando, certo? Então é isso. Bem, aí, se essa função ela é positiva, a função que eu estou integrando ela é positiva, então g ela pode ser interpretada justamente como a área, né? Que é o desenho que eu fiz ali acima, tá? Ele pode ser interpretado como uma área. Então, até a gente costuma dizer que imaginar, né, g como sendo uma função que diz assim, a área até aqui, tá? Então, g é a área até x, né? Então, essa seria uma interpretação quando a função f é positiva. No caso geral, fica aquele saldo entre áreas da parte positiva e negativa, tá? Mas quando ela é positiva, então é puramente a interpretação da integral é puramente área, né? Então a gente diz que a nossa função g pode ser dita, né, que é a área até o ponto x, tá? Então, bem, como eu disse, então a gente tem essa área aqui e esse x que é a nossa variável, ele pode estar mudando aqui, tá? E aí você pode imaginar por um instante esse x aí, ele mudando, tá? Então vai mudar a sua função, o valor da sua função g, tá? Bem, e aí vou até preparar só uma animaçãozinha para a gente ver o que acontece aqui com x, tá? Em um exemplo particular. Então, vai estar aí junto com essa aula, vai ter esse outro vídeo complementar, tá? Videozinho curto. Então, vocês podem até pausar aqui e estar assistindo outro vídeo para vocês entenderem só um pouco melhor essa função g, tá? Bem, então aqui a gente tem um exemplo, tá? Então, a gente vai estar tomando aqui a nossa função f, tá? Que é a função que a gente está integrando. A gente vai tomar como sendo f de t igual a t, ou seja, a própria função de identidade. E o a ali a gente vai tomar igual a zero, tá? Então, a nossa função g, tá? No lugar de a é zero aqui, certo? No lugar de f de t, agora é somente t. Então, a integral que a gente quer é essa. Então, bem, só que observe, ó, que agora aqui eu vou tentar integrar, tá? Resolver a integral. Quando eu resolvo a integral, eu vou chegar nessa expressão. Então, vamos só abrir um parênteses e ver como que a gente calcula essa integral aqui, tá? Claro que a gente vai tentar fugir da definição de usar aquela definição de rima, tá? Do método de exaustão. A gente vai utilizar a interpretação por área, tá? Então, o que a gente tem? Vamos lá. Fazer aqui o eixo, certo? Então, aqui eu vou sair de 0 até um x, tá? Até um x, estou integrando de 0 a x. Bem, e aí a minha função é a função f de t igual a t. Função f de t igual a t, então o gráfico dela, ó, é aquela reta, tá? Então, eu vou tomar ela somente até o x aqui, ó. Então,
certo? Até o x, ou até o x. Então, aqui, como é a identidade, né? Aqui também vai valer x, o valor. Então, o valor que eu tenho aqui, se eu fosse 1, né? Aqui também seria 1, tá? Mas aí é só... Então, como eu tenho x, então a altura ali também é x. Bem, certo. E qual é a interpretação dessa integral? Então, essa integral, tá? A interpretação dela vai ser essa área aqui, ó, tá? A interpretação dessa integral é a área abaixo do gráfico, ou seja, então é essa área aqui em amarelo, tá bem? Então, essa integral aqui, o gráfico está sempre acima, tá? Então, essa integral aqui, ela vai me dar justamente essa área aqui, tá? Como que eu calculo essa área? Bem, essa área aí é um triângulo, tá? Quanto é que vale aqui a base? X. Essa altura aqui vale x também. Então, qual é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, essa integral ela vai valer base vezes altura dividido por 2, que vai dar x ao quadrado sobre 2, tá? Então, por isso que essa integral aqui, ó, deu x ao quadrado sobre 2. Bem, então, observe o seguinte, tá? Minha função, eu posso escrever ela de dois modos, tá? Posso ver ela como sendo isso daqui, tá? Tá escrita por meio de uma integral, tá? Ou simplesmente posso ver minha função, tá? Dessa forma. Então, é a mesma função, só que na de baixo eu já resolvi a integral, tá? Então, é a mesma função. Bem, dessa forma, o que é que a gente vai fazer? Eu vou derivar, tá? Digamos que eu sou curioso e aí eu quero derivar a minha função g, certo? Vou derivar essa expressão aqui? Não, né? Porque eu não entendo ainda muito bem o que é isso daqui, digamos, então não vou mexer com isso. Mas isso, tá? É isso daqui eu sei integrar, sei derivar. Então, quando eu derivo essa função aqui, ó, g', né? Vai ficar o quê? 2x sobre 2, cancelo 2 com 2, vai ficar x, tá? Nesse caso. Mas, bem, então você tem que a derivada, tá? Da sua função g é igual a x. Ótimo. Só que, o que acontece, tá? Se você parar para observar, essa derivada, que é g' de x, tá? Que vai ser f de x, é igual a x, né? Que você também pode olhar, quando você faz f de x, isso é x, então isso daqui também é f de x. Ou seja, você aqui está vendo que g é igual a f. Ou seja, o que é que a gente fez? Eu tinha g, vou escrever assim, igual a f de t dt, tá? A única coisa que eu fiz é que no lugar de t eu escrevi aqui a f de t, tá? Porque aqui f é f de t, tá bom? F de t é igual a t, tá? Bem, então o que que eu fiz? Eu derivei. Quando eu derivar essa expressão aqui, ó, eu encontrei que isso é x, que por outro lado a gente viu que era f de x. Então, ou seja, quando eu derivo essa função aqui, ó, eu encontrei a de dentro, tá? Então, quando eu derivo uma função que é dada na forma integral, tá? Nesse caso aqui, eu encontrei como resultado que a derivada dela era a função que estava dentro da integral, era a minha função integrando, ok? E aí a pergunta é, será que isso vale sempre, né? Sempre que eu tenho uma função, uma g de x, que vai ser igual à integral de um valor, que digamos que é 0 até x, de uma função lá dentro, uma certa f, digamos, se fosse um seno, tá? Fosse seno de t dt. Quando eu derivar isso, o que é que vai acontecer? Será que quando eu derivar, por exemplo, se eu tenho, né, se eu tenho g de x igual
a integral de 0 a x, digamos que do seno de t dt. Essa função aqui, eu não sei nem resolver essa integral, tá? Para começar, a gente não sabe resolver essa integral aqui. Integral de seno, a gente não sabe resolver ainda. Mas a pergunta é, será se, né? Será se, motivado por isso daqui, será se, quando eu derivar essa função g, que eu não sei nenhuma expressão melhor para ela, só sei que ela é integral e de um seno, será que se ela daria justamente a função de dentro, tá? Que seria uma seno, né? Então, o que a gente está suspeitando é isso, tá? Que a gente fez esse exemplo aí e aconteceu isso, e a gente estaria suspeitando de uma situação como essa. Então, quando eu tenho a minha função g, que ela é dada da forma integral, ou seja, ela é integral, vou falar de 0 até x, de uma certa função, no caso seno, será que a derivada dessa g, né, ou seja, a derivada de uma função integral é só a minha função, tá? Bem, e na verdade isso acontece, tá? Isso acontece e é justamente o que a gente diz que é o teorema fundamental do cálculo na sua primeira versão, ok? Então, bem, vamos olhar com calma uma leve pincelada da demonstração, tá? Isso não é demonstração, é só uma ideia por trás, mas já pode elucidar bastante coisa, tá? Principalmente para quem é mais curioso. Então, bem, então vamos ver o que seria a expressão dessa nossa derivada, tá? Da nossa derivada. Então, bem, a derivada, tá? Ela tem uma expressão que é a derivada, né? Quem é, por exemplo, quem é g' no ponto x? Então, a gente pode olhar o coeficiente, tá? Então, ela é quem? Ela é g de x mais h menos g de x, né? A gente pode olhar esse coeficiente e o limite, na verdade, né? Então, na verdade, é o limite de h tendendo a zero desse coeficiente, tá? A definição de limite é essa. Então, a gente vai atrás de verificar, né? Qual a expressão que teria esse coeficiente aqui, tá? Esse quociente, tá? Então, bem, vamos olhar aqui primeiro quem é g. Vamos pensar no caso onde f é uma função positiva que nos dá uma área, tá? Bem, então quem é g de x mais h, tá? Então, seria a área, né, que iria até o ponto x mais h. Então, eu vou olhar aqui o ponto x, ó, tá vendo? Aqui é o ponto x, aqui, um pouquinho mais na frente, é o x mais h, tá? E aqui, né, a diferença é justamente h, ok? A diferença é justamente h. Aqui eu tenho um f de x, né? E bem aqui, até aqui, eu teria o f de x mais h, tá? Então, eu tenho aí esses elementos. Bem, então, quem é o g de x mais h? É a área que vai até o x mais h. Então, seria a área, né? Seria a área, que ela seria essa área aqui. Então, tentar pintar aqui de azul. Então, seria a área da função abaixo do gráfico, né? Que estaria indo de A, que é o nosso ponto fixo aí, tá? De A até o ponto x mais h, tá? Então, seria toda essa área aqui em verde, ok? Então, a área do... o valor de g de x mais h é a área aí em azul, que é a área do meu gráfico, né, que é o gráfico da função f, até o x mais h.
Por outro lado, né, quem é g de x? G de x seria a área até o x, né? Então, o x está aqui, então seria a área até esse ponto, tá? Então, ó, seria a área, tá? Aqui, que agora eu vou destacar nessa parte aqui em rosa, tá? Então, seria essa outra região aqui, tá? Só um instante. Pronto. Então, o que é que eu tenho, né? Então, a área lá em azul era a área que representava g de x mais h. E agora, o que representa g de x é essa área que está em rosa. Então, a diferença entre elas, tá? É essa partezinha que sobrou aqui. Então, essa partezinha que sobrou é essa diferença aqui, tá? Bem, mas por outro lado, como que a gente pode tentar aproximar isso daqui, tá? Então, essa áreazinha que sobrou, ela é aproximadamente um retângulo, tá? Usando lá o mesmo princípio de ideia, né? Que a gente usava lá na exaustão. Tentar aproximar por um retângulo. Então, é aproximadamente esse retângulo. Mas quem é a largura desse retângulo? A largura desse retângulo, né? É esse pedacinho aqui, ó. Tá? Que ele tem justamente comprimento h, tá? E a altura? Bem, a altura, a gente pode utilizar a altura aqui, ó. Então, que é justamente f de x. Então, a base é h, a altura é f de x. Então, isso daqui é próximo, tá? Esse símbolo aqui diz que é aproximado. Aproximadamente h vezes f de x. Só que o que é que a gente vai fazer? Esse h aqui, ó, a gente divide. E aí a gente encontra justamente essa expressão aqui, tá? Então, ó, quando a gente dividir aquela expressão por h, então, na verdade, a gente vai ter que g de x mais h menos g de x dividido por h é aproximadamente f de x, tá? Então, baseado aí na ideia intuitiva, quando a gente passa o limite, né? Quando a gente passa o limite com h tendendo a zero, isso daqui nos dá justamente a definição, tá? Da derivada de g, tá? É a derivada de g. E do outro lado, tá? Do outro lado, né? Esse errozinho bem aqui, ó. Deixa eu destacar aqui de outra cor, deixa eu ver se eu consigo. Vou botar aqui, tentar em laranja. Esse errozinho aqui, ó, que é cometido, quando esse h é bem pequenininho, ele vai a zero, tá? Então, o que era ali aproximado, ele vai se tornar a igualdade, tá? Então, quando você passa o limite, do lado esquerdo você tem a definição de derivada e do lado direito você tem ali aquele erro que vai a zero. Então, bem, se eu conseguir enganar vocês aqui direitinho, o que a gente conseguiu foi que g' de x, né? Esquece aí essa conta do meio, que é um limite, é igual a f de x, que é o que a gente estava suspeitando aqui, tá? Então, de fato, ó, quando você tem uma função g, que ela é dada por uma integral, quando você deriva uma função dessa forma, a derivada dela vai dar justamente o que você tem lá dentro da integral, tá? Que é isso daqui, então, que é o que a gente consegue verificar aqui, tá? É o que a gente conseguia. Então, aqui a gente tem o teorema fundamental do cálculo, parte 1, tá? Que ela dá justamente essa relação de o que você obtém quando você deriva uma função que é escrita na forma integral, tá? Então, só recapitulando, a gente tem aqui f, que é uma função contínua no intervalo AB, tá? Você consegue definir essa função g de x, onde a variável da sua função está agindo no limite superior da sua integral, tá? Então, essa sua função ela está definida no intervalo AB também, né? Esse x pode variar de A até B. E aí, essa função ela está bem definida. Ela é uma função que ela é contínua. Ela é uma função, a função g, tá? Ela é contínua. Ela é uma função que você consegue derivar, tá? E você ainda consegue uma expressão para essa derivada,
ok? Então, bem, voltando ao exemplo que a gente tinha visto, se por acaso eu tenho uma função g de x igual 0 a x do seno de θ dθ, antes eu tinha escrevido seno de t dt, mas eu já disse, essa letra que eu uso não vai mudar em nada, tá? Então, agora sim, eu não sabia antes, né? Mas agora sim, eu já tenho o teorema fundamental do cálculo em mãos, eu já posso utilizar. Se eu quero calcular, tá, a derivada, certo? O que é que eu vou obter? Simplesmente, tá, vai ser a função que eu tenho aqui dentro, né, que é a função seno, tá? Vai ser a função seno. Vai ser a função seno, só que não é θ é só a variável muda, né? A minha variável aqui no caso é x, então seno de x, ok? Isso acontece sempre. Então, não precisa você resolver isso daqui, tá? Não precisa você resolver para você calcular a derivada. A partir do momento que você tem a sua função escrita na forma integral, tá? A derivada vai ser justamente a função que você tem aqui dentro. Tá? Então, a critério de curiosidade, quando mais na frente a gente vai poder saber resolver, essa integral aqui, quando você já souber resolver, você vai ver que isso daqui vai ser menos cosseno de x. Tá? Então, na verdade, a sua função g, quando você resolve a integral, que você não vai, se você não escrever na forma integral, né? Então, você tem que sua função g seria menos cosseno tá? Então, você tem que a sua função g, na verdade, ela pode ser escrita, tá, como a função menos cosseno, que quando você deriva, de fato, você encontra que vai ser a função seno, tá? Bem, então, o que o teorema fundamental do cálculo mostra, né, nessa primeira parte, é que você não precisa ir atrás de resolver sua integral, tá? Se você está interessado na derivada, né, dessa g, você não precisa resolver essa integral, tá, para encontrar a derivada de g. Simplesmente será a função que está dentro da integral, tá? Espero que tenha conseguido ser claro. Então, quando você utiliza a notação de Leibniz, né, em vez de usar o linha para derivada, a gente usa aqui dx dy, tá? E aqui isso daqui é justamente a sua função g de x, tá? Então, a gente pode muitas vezes estar utilizando isso. Então, em vez de você escrever g' de x igual a f de x, então você pode estar usando, para denotar a derivada, você usa d dx, e a função g é justamente a até x de f de t de x, tá? Então, essa notação às vezes é interessante porque pode fazer remeter ao seguinte, que justamente a ideia de derivar e integrar serem operações opostas. Por quê? Aqui você tem uma derivada, aqui você tem uma integral. Eu falei no início da aula que essas seriam operações opostas, tá? Então, de certo modo, lhe faz lembrar o seguinte, que você consegue, né, a grosso modo, né, cancelar a derivada e cancelar a integral. Então, voltando lá no exemplo que a gente tinha antes, né, a gente tinha o quê? Era que essa função g de x era igual a integral de 0 a x. Então, vamos falar aqui da seno de novo, seno de θ dθ, tá? Então, nesse caso aqui, se você está usando a denotação de Leibniz e lhe perguntam quem é essa derivada, tá? Então, essa derivada aqui você poderia estar escrevendo da forma d dx, integral de 0 a x, seno de θ dθ,
Como, a grosso modo, eu posso cancelar essa derivada com essa integral, me restaria apenas seno, tá? E no caso de x, tá? Que é a minha variável. Aqui, variável, né? G' de x. Então, a grosso modo, você estaria podendo fazer isso daqui, tá? Então, essa notação de Leibniz, ela pode ser até interessante no momento que lhe ajuda a recordar o teorema fundamental do cálculo, tá? Então, mas os dois modos são claramente equivalentes, só que talvez para alguns, né, seja mais fácil de lembrar disso. Então, você pode cancelar isso com isso, tá? Então, bem, quero chamar a atenção aqui o seguinte, que você tem que ter sua função, tá? Na forma integral, e aqui está a sua variável em relação a qual você está derivando, tá? Se você tem, por exemplo, quem é dx da integral de 0 a 1 de t dt, né? Não, isso daqui você não cancela isso com isso, tá? Porque aqui você não tem variável x, tá bem? E pior, né? Isso daqui é um número. Isso é um número, tá? Então, é como se você tivesse... qual é a derivada, em outras palavras, né? É como se você estivesse derivando... Qual é a derivada em relação a x do número meio? É zero, tá? Então, o procedimento é altamente diferente. Então, a gente está trabalhando... com uma função. Você está derivando uma função, tá? Que é dada da forma integral. Então, você tem aquele x lá, no limite superior. Bem, vamos aqui a um exemplo. Esse é exemplo 2. Você tem essa função. Você tem a função g, tá? Você tem a função g de x igual integral de 0 a x de 1 mais t ao quadrado dt. Então, se eu quero derivar, se eu quero a derivada, né? Porque aqui a questão pede, encontre a derivada da função g. Então, teria dois modos. Primeiro era você resolver essa integral e você encontrar uma função, né? E aí depois você derivar essa expressão, porque a priori você não estaria sabendo resolver isso daqui, derivar isso daqui. Então, vamos, por absurdo, isso não é verdade, mas se fosse 2, né? Então, você estaria derivando g de x igual a x ao quadrado, né? E aí, agora você sabe derivar, que seria 2x, né? Então, esse seria um modo, mas é um modo mais difícil, você resolver a integral. Então, você simplesmente vai utilizar o teorema fundamental do cálculo e, como resultado, né, você vai obter a função que você tem aqui dentro. Só que a única observação que eu faço é a seguinte, tá? A sua variável é x, então aqui você, onde tem t, né, você teria que trocar por x, tá bom? Então, é simplesmente isso, não tem muita dificuldade. Se você está utilizando notação de Leibniz, você está interessado então em calcular isso, tá? Então, como eu comentei, é meio que você cancela este com este, tá? E aí você acaba cancelando isso, porque você está cancelando a integral. Então, como resultado, a única coisa que restaria, né, seria 1 mais... E aí, você tem o x aqui, né? Então, ele indica que onde você tinha t, agora vai ser x. Ok? O resultado é o mesmo, não tem porquê, né, mudar. E se mudar, estaria errado. Então, o resultado é somente isso, tá? Bem, funções como essas, professor, deve ser muito estranho. Uma função desse jeito eu nunca vi, mas são bem comuns, tá? Aparece bastante. Você tem, por exemplo, aqui essa função de Fresnel, é bastante encontrada em livros de física, química, estatística. Então, tem várias aplicações. Então, o pessoal da computação também, né? Ela tem muita interação com os pessoas com pessoas de outras áreas.
física, estatística, né? Muito pessoal de estatística, então vai acabar se deparando com integrais desse tipo. E, por exemplo, essa daqui é uma integral que não se consegue resolver de forma explícita, né? Então você não tem aqui uma cara bonitinha para ela para depois se derivar. Então, se você quer derivar essa função de Fresnel, você usa o teorema fundamental do cálculo, tá bom? Então, aparece sim várias situações que você pode se deparar com uma função que é definida por uma integral, tá bom? Bem, aqui a gente tem já, como é muito simples, né, os exemplos anteriores, acredito que vocês já estavam entediados, então a gente resolve aqui dificultar um pouquinho, tá? Seguinte, o teorema fundamental do cálculo, tá? Vou fazer uma observação bem importante, que você pode utilizá-lo quando você tem um x aqui, tá? É g de x e no limite superior você tem x, tá? Bem, aqui você não tem só um x, você tem um x ao quadrado, x à quarta, tá? Então você não pode, tá errado você pegar isso daqui, ó, x à quarta secante de t dt. Então, derivada cancela com integral, né? Então, o resultado seria secante, e onde eu tenho t, fica x, né? Você ainda poderia colocar só isso. Tá errado, tá? Ah, não. Na verdade, eu tenho x à quarta. Então, onde tinha t, fica x à quarta. Tá menos errado, mas ainda tá errado, tá? Porque você só utiliza o teorema daquela forma quando você tem somente o x, tá bom? Então, como que a gente vai fazer para burlar isso? A gente pode utilizar uma regra da cadeia, tá bom? Você pode utilizar uma estratégia por regra da cadeia. Então, bem, essa sua função, né? A sua função ali é a função g, você quer derivar essa função, tá? Secante de t dt. Então, a gente vai olhar essa função, tá? Como uma composição, tá bem? Como que a gente vai fazer isso? Bem, primeiro o que aparece aqui de estranho é esse x à quarta. Então, eu vou chamar de g, tá? H, quer dizer, x à quarta, ok? Então, essa minha função aqui é a minha função, agora h de x, aqui é 1, secante. O professor não ajudou em nada, eu tinha um x à quarta, agora eu tenho um h que é mais feio ainda, certo? Bem, e agora aqui é que está, digamos que o pulo do gato. Você pode olhar a função do tipo que você consegue utilizar lá no seu teorema fundamental do cálculo, tá bom? Quando você olha para sua função, você pode olhar para uma função aqui, vou dar um nome para ela, tá? Que vai ser a função, vou chamar de g grande, tá? G de y, aqui, é a função de 1 a y, secante de t dt, tá? E aí é o interessante o seguinte, se você estiver olhando quem é g, né, d de dy, né, então você tem o seguinte, você está derivando em y e sua função está em y, e aqui você só tem um y, então você consegue usar o teorema fundamental do cálculo nessa sua função g grande, tá? Então o que é que você vai fazer? Bem, você pode observar, ó, que isso daqui é justamente g grande aplicado em h de x, tá? Por quê?
o que é que g grande faz? Pega a variável dela e joga no limite superior, tá? Então, se aqui, em lugar de y, eu tenho h de x, aqui eu tenho h de x, tá? Ok? Só que, quem é ali na integral de 1 a h de x, secante de t dt, que é justamente o que eu tenho aqui, tá? Que, no final das contas, é a minha função g, ok? Então, bem, com isso, com essas duas funções novas, eu consigo escrever agora a minha g de x como sendo g grande de h de x, ok? Então, bem, quem que eu quero? Eu quero derivar g de x, eu quero dx, né? Que agora é a mesma coisa de derivar isso daqui, essa função, que é a composição, tá? Vou até escrever assim, isso é g bola h de x. Então, quando eu vou derivar, né? Quando eu vou derivar uma composição, eu uso justamente o que está aqui, ó, regra da cadeia, tá? Uso regra da cadeia. Então, bem, como é que eu faço? Então, vou dizer que isso daqui é d, tá? dy, que é a variável da minha função, certo? Aplicada em h de g vezes, tá? A derivada da de dentro, né? Que é assim que a gente geralmente fala. É a derivada da de fora aplicada na de dentro vezes a derivada da de dentro. A de dentro aqui no caso seria h, tá? Ok? Então seria isso daqui. Só que quem é, né? Como eu falei há pouco, na minha g grande, que foi justamente por isso que eu utilizei g grande, né? Vou até levar ela aqui para cima. Né? Essa minha g grande, ela está na forma do teorema fundamental do cálculo, tá? Porque a minha variável aqui é justamente o que está no limite superior. Então, quando eu vou derivar, né? Não importa se eu estou usando x ou y, mas quando eu derivo a minha função, tá? G grande, ela está da forma que eu posso utilizar o teorema fundamental do cálculo, ela vai ficar apenas secante aplicado em y, que é a função de dentro, né? Que é a função de dentro em y, ok? Então aqui, ó, d, né? Quando eu estou aqui embaixo, né? A derivada em relação a y da minha função g, ela é justamente secante de y, né? Mas quando eu olho a derivada de y, é secante de y. Mas quando eu aplicar em h de x, né? Então, na verdade, vai ficar secante, né? Y, só que aqui eu estou aplicando em h de x, então é h de x. Vezes, tá? E aí, ó, aqui eu derivo a minha função h. Então, a minha função h está aqui, certo? Então, quem é a derivada dela? dy da minha função h de x, ela é igual a 4x3. Então, isso daqui é a parte fácil, 4x3, tá bom? Bem, e aí, tá? Aqui, agora é só olhar quem é h, né? Então, eu vou botar esse 4x3, eu vou botar aqui na frente, secante, h de x é justamente x à quarta, tá? Então, vocês lembram aquela que eu disse que estava menos errada? Eu tinha escrito secante de x à quarta, tá? Tava faltando justamente o 4x3. Esse 4x3 veio de onde? Veio da derivada de h. Quem é h mesmo? H é x à quarta. Ah, tá. E onde estava o x à quarta? Na parte de cima. Ou seja, estava faltando a derivada da função lá de cima. Tá bom? Então, bem, voltando, né? Agora a minha função g, que eu estou chamando essa função integral de 1 até x à quarta da secante, tá?
a derivada dela é 4x3, o que multiplica secante de x à quarta, tá? Então, não pude utilizar direto o teorema fundamental do cálculo, porque aqui eu não tinha apenas x, eu tinha x à quarta. Esse foi o problema. O que eu fiz? Usei regra da cadeia, tá? Então, se você repetir essa ideia aqui, tá? Em vez de secante, você chamar uma função f, a gente consegue deduzir uma expressão, tá bom? E essa expressão vai ser o seguinte, então, se você preferir, você pode ver isso como uma fórmula até, tá? Então, a derivada de uma expressão dessa forma, tá? Então, onde tinha ali secante, eu estou botando f, tá? Que não vai mudar em nada. Você pode fazer a conta todinha ali, só com, no lugar de secante, escrever AF, que não vai mudar em nada. Então, o que foi que a gente viu, o que foi que a gente encontrou, tá? Bem, eu tinha encontrado, ó, se você olhar nessa parte aqui, secante, que agora para mim é F, tá? H, e essa parte aqui, que é justamente a derivada da H, tá? Tá aqui, ó, derivada da H. Então, na verdade, como que vai ficar essa expressão, tá? Vai ficar a minha f, que é a função de dentro, tá? Aplicada na h, vezes a derivada da h, tá? Então, essa você pode enxergar como uma fórmula, tá? Se você preferir. Então, o que que acontece? Vai ficar essa função aplicada nessa daqui, vezes a derivada dela, tá? Então, vai ficar essa forma. Quando essa h é somente o x, né? Quando você não tem essa h, você só tem somente um x, isso também é verdade, né? Que é justamente a expressão quando você tem o teorema fundamental do cálculo. Então, aqui seria somente o x, e a derivada de h de x, né? Na verdade, como x é 1, como a função h é somente o x, a derivada dele é 1, tá? Então, ficaria f de x vezes 1, que seria só f de x, tá? Então, esse caso aqui, ele generaliza o teorema, da forma que está escrito lá, o teorema fundamental do cálculo. Então, observe que a situação onde aqui, ó, você tem uma função mais geral, tá? Então, essa função vai aparecer dentro da sua f e você tem mais uma derivada, tá bom? E você tem essa outra situação, que agora a sua função, ela está aparecendo embaixo. Aí, eita, agora que ficou difícil, né? Apareceu embaixo, o teorema fundamental do cálculo era só em cima, né? E agora embaixo não tem nada que coloque essa função aí embaixo, né? Então, o caso que poderia parecer mais difícil, na verdade, é simples até. Só você observar o seguinte. Você quer derivar essa função aqui, que eu estou chamando de g, a parte de baixo, tá? Eu só sei, digamos que eu só sei derivar quando a minha função que depende de x, né? No caso, ela está aqui em cima. Então, o que é que você faz? Muito bem, a gente já viu na aula passada, lá nas propriedades de integral, que é o seguinte: quando eu trocar a ordem das integrais, tá? Eu ganho um sinal de menos. Então, é isso. Só você trocar um sinal de menos. Você troca os limites, ganha um sinal de menos. Agora, você está com a sua função que depende de x em cima, e você já sabe. Professor, e esse menos? Bem, esse menos é uma constante, né? Só um sinal de menos. Quando você derivar, ele simplesmente sai. Então, você fica aqui, menos a derivada. Tá? Eu vou fazer essa conta toda vez? Não, só estou mostrando para vocês que, na verdade, quando está embaixo, você ganha um menos. E o restante é a mesma coisa. Porque agora eu posso somente aplicar o que eu já sei, né? Como que eu calculo essa derivada? Bem, vai ficar a minha função de dentro lá, que é a f, né? Aplicada na função do limite superior, vezes
a derivada da função, né, do limite superior, tá bom? Que no caso é AG. Então, a única diferença, no final das contas, foi o sinal, tá? Foi o sinal. E bem, e agora quando eu tenho uma função em cima e embaixo? Muito bem, o que é que você faz? Porque aqui a gente tinha o resultado, mas era partindo de constantes até uma função, né? E aqui de uma função até uma constante. O que é que você pode fazer? Bem, se você só sabe fazer isso, então você quer integrar aqui de g de x, h de x, f de t, dt, tá? Então, se eu só sei quando aparecem constantes, eu faço aparecer constantes, não tem problema, tá? Então, o que é que você faz? A gente viu na aula passada que eu posso quebrar. Então, se eu vou de g de x a h de x, eu posso ir de g de x até 0 e depois de 0 até h de x. Eu poderia ir até qualquer número aqui, tá? Eu boto 0 porque 0 é 0, né? Mais 0 h de x, f de t, dt. Quebrei a minha integral em duas. Só que agora eu sei, né, calcular. Essa daqui vai simplesmente aparecer um menos, né? Certo? E essa daqui, tá? Ok? Então, menos, como que vai ficar? Minha função, ok? Aplicada no limite, que no caso é a g, vezes a derivada dela, tá? Mas, aqui vai ficar o quê? Minha função de dentro, aplicada na função do meu limite superior, vezes a derivada dela, tá? Então, para escrever na ordem bonitinha, a gente coloca f de x, h, vezes, tá? Só escrevendo, menos f. Então, essa daqui é uma expressão também que você pode estar utilizando. Então, essa daqui é a mais geral de todas, tá? É a mais geral de todas, ok? No caso, se você quisesse utilizar quando, por exemplo, g aqui fosse uma constante, então quando g é uma constante, a derivada dela é zero, então esse pedaço todo iria sumir. Então você teria só essa expressão aqui, que coincide justamente com o caso onde aqui é uma constante, você só tem essa parte, tá? Então essa daqui, ó, é a mais geral de todas, ok? Bem, e aqui você tem alguns exercícios, tá? Então esse primeiro aqui é para você interpretar essa função. Quem é a função g de x? Ela é a função aqui, nesse caso, de 0 até x, da função f de t. Aqui em vermelho você tem um gráfico da função f, tá? Então, quem é g de 1, por exemplo, tá? Quem é g de 1? Vou fazer só esse caso. Então, a integral de 0 a 1 da função f de t dt. Então, a função f, né, a integral de 0 a 1 da função f, você pode interpretar como sendo, olhar ali a interpretação por meio de áreas. Então, de 0 até 1 é essa áreazinha aqui, tá? Então, é a metade de um quadrado, tá? Então, esse quadrado tem base 1, altura 1, tá? Então, base vezes altura dividido por 2, isso é meio, tá? E assim você pode olhar os demais, tá? Se você olhasse quem era g de 2, tá? Então, a integral de 0 a 2, f de t dt. Então, você iria olhar também a parte até o 2, né? Só que até o 2, você teria esse pedacinho aqui. Só que esse pedacinho aqui você teria esse pedacinho aqui, tá? Né? De 1 a 2, já tinha antes até o 1, então agora você colocou do 1 ao 2. Só que essa parte aqui está abaixo do eixo, né? Aqui você tem o seu eixo, ó. Essa parte agora que você acrescentou está abaixo do eixo, então isso daí, né? A interpretação agora, como tem uma parte abaixo do eixo, sua função ali é negativa, aqui é justamente o saldo, né, entre a parte positiva e negativa. Como são iguais, né, a área do de cima a gente já viu que dá meio, a área do de baixo também dá meio, então o saldo vai dar zero. E assim você consegue ver todos os outros, tá? E aí você
ver os outros itens, tá? Aqui, por exemplo, vamos verificar um caso simples. Então, use a parte 1 do teorema fundamental do cálculo para você derivar essas funções. Então, eu quero derivadas, tá? Então, eu tenho g de x aqui, eu não vou resolver essas integrais, eu só vou encontrar a derivada. Então, nesse caso aqui, quem é g de x, né? Quem é g' de x? Então, eu tenho aqui, ó, já tenho x, então, ótimo, tá na forma do teorema fundamental já. Então, vai ficar só o quê? Minha função de dentro, tá? Então, vai ficar 1 sobre, né? Então, aqui vai ficar x agora, tá? 3 mais 1, somente isso, tá bom? Essa daqui também seria só isso, g' de x. Aqui, ó, só tem um x, tá? Então, vai ficar só a minha função de dentro, que é exponencial. Então, onde tinha t agora é somente x, né? X ao quadrado menos x. Pronto, a derivada é isso, tá? Sem problema nenhum. Então, a g, a 10, também mesma coisa, tá? Aqui na 11, quando você quer derivar esse daqui, o que é que acontece? O seu x está embaixo. Então, você viu que a única coisa que acontece por ele estar embaixo é porque você vai ganhar um sinal de menos, tá? Então, sinal de menos, o que é que vai ficar? A minha função de dentro, no caso essa daqui. Então, é raiz de 1 mais secante de t. Como eu tenho t aqui, então é um x, tá? Aqui já tinha x, então era um x. Bem, nesse caso aqui, ó, observe que agora, na parte de cima, você não tem x, você tem exponencial de x, que é o que a gente estava chamando antes de h, mas aqui já tem um h, né? Então fica um pouco complicado de usar a fórmula para... Mas vou chamar aqui de h grande, tá? Então essa daqui era uma hzinha de x. Pronto. Então, como eu quero a derivada, tá? Dessa função h grande, o que que me dizia lá, né? Embaixo aqui é uma constante, então não tenho que me preocupar. Vai ficar o quê? Certo? Vai ficar ln, que é a minha função aqui de dentro, né? ln de t, só que no lugar de t eu tenho que aplicar em h, que no caso é exponencial, vezes, tá? Vou até colocar assim, h de x, né? Vezes a derivada, somente, tá? Como embaixo aqui é constante, não tem aquele menos da parte de baixo. Então, bem, ln, quem é h, né? Vezes a derivada do h, né? Que é a própria exponencial. Só que aqui ainda dá para ajeitar, porque o ln e a exponencial são inversos, né? Então, esse ln da exponencial de x, na verdade, é só um x, né? Então, é x exponencial de x, tá? Então, a gente pode estar fazendo isso daqui, tá bom? Então, isso daqui da mesma forma, ó, y', quem que vai ser, né? Aqui, ó, na parte de cima, eu tenho x à quarta, tá? Então, eu tenho que usar aquela regra. Então, vai ficar o quê? A função de dentro, que é cosseno ao quadrado de θ, só que agora, no lugar de θ, é a função que eu tenho no meu limite, tá? Que é x à quarta, vezes a derivada dessa tal função, que no caso é 4x3. Se eu quiser só ajeitar na ordem melhor, 4x3 cosseno ao quadrado de x à quarta, tá? Então, é isso. Então, acredito que vocês não terão muita dificuldade não, tá bom? E aqui é o caso mais geral, né? Que você pode usar aquela última expressão, onde você tem partes aqui embaixo e partes aqui em cima, ok? Então, a gente já viu que nessa situação aqui, g' de x, você pode ver justamente que é o que, né? Primeiro, você vai olhar a sua função, tá? Aplicada no limite de cima, então vai ficar x3 ao quadrado menos 1, aqui vai ficar x 3x ao quadrado mais 1, tá? Vezes a derivada da sua função, como a função é 3x, a derivada é somente 3. Aí você tem um sinal de menos, porque agora você vai resolver a parte de baixo. De novo, vai ficar a sua função, só que aplicada na função de baixo,
Então, a sua função, né, é essa daí que está com u, que é u quadrado menos u dividido por u quadrado mais 1. E isso aplicado em 2x, né? Então, onde tinha u, vai ficar 2x. Então, vai ficar 2x ao quadrado menos 1 e 2x ao quadrado mais 1, tá? Vezes a derivada dessa sua função de baixo. Como a função é 2x, a derivada é somente 2. E aí o resto é você ajeitar, tá? Se você quiser. Ok? Então você pode, por exemplo, botar o 3 aqui para frente. Aqui você pode escrever como 9x ao quadrado menos 1. Aqui 9x ao quadrado mais 1 menos 2. Aqui vai ficar 4x2 menos 1. 4x2 mais 1, tá? E aí por diante. Certo? E as outras vocês podem fazer. Então, bem, isso era o que eu queria mostrar para vocês, tá? Nessa aula. Espero que vocês tenham compreendido. E aqui a gente já viu, então, a primeira parte do teorema fundamental do cálculo, tá? Então, ele já pode ser útil para a gente calcular uma série aí de derivadas de funções que são escritas na forma integral, tá bom? E também, né, porque a gente vai precisar desse argumento na hora de verificar a parte 2, tá bom? Então, obrigado pela atenção até aqui e até a próxima.